Bem, então eu estava falando dos mitos, vou continuar falando dos mitos e encerrar esse assunto. Eu disse no vídeo anterior que existe alguma coisa, um espírito, instinto, qualquer coisa que leva o animal humano a ficar se comportando de forma repetitiva. E com isso surgem os rituais e a repetição dos sons formam uma música que acompanha os rituais e que faz parte, é parte inerente dos rituais. E, e esses sons, aos poucos, vão constituindo um sentido e descrevendo uma história. E essa história são os mitos, que é transmitido durante milhares de anos é decorado, né? Isso é escrito muitos milênios depois. E então, o animal humano tem essa sequência de repetições até surgir a própria civilização humana, e surgir a linguagem e surgir a palavra, a expressão ser humano, que o animal humano passa a aplicar a ele próprio. Nós somos seres humanos, mas quando o animal humano chega a essa conclusão, já se passaram dezenas de milhares de anos, de séculos, né? dezenas, dezenas de milhares de séculos. Passou tempo demais. Então, o ser humano não criou mitos, não. São os mitos que criam seres humanos, os mitos que criam a sociedade humana. E, e aí pode vir a pergunta, o que é religião nessa história toda? Para isso tem que saber o que é um símbolo, porque símbolo, a religião é um sistema de símbolos sobre o qual se ergue a civilização humana, os grupos humanos, o próprio ser humano. O símbolo tem duas partes, uma invisível e uma visível, né? Os rituais, as canções, as palavras, os textos, que vem bem mais tarde, né? Os mitos, tudo isso constitui o material visível. Esse material visível foi produzido pelo animal humano através de repetições, e essas repetições são motivadas por quê? Por quem? Ou pelo quê? Por algo invisível, que a gente não sabe o que é. Pode chamar de espírito, de instinto, seja lá qual o nome que a pessoa quiser dar, mas é superior a nós. É através dessa força que nos faz repetir, que faz o animal humano ficar em repetição, é essa força que vai formar o ser humano e a civilização humana. Então, esse invisível é a parte invisível do símbolo, né? O símbolo, então, total é o casamento dessa força invisível com a parte visível material. Então, os mitos escritos no papel é a parte visível material. Essa parte invisível que levou o ser humano a repetir até não aguentar mais, até escrever o mito, essa parte invisível é a parte invisível do símbolo. E o símbolo é esse conjunto entre o invisível, que faz o ser humano repetir, e produzir o visível. E o visível é o quê? São os mitos e a própria civilização humana. A, pró é a própria civilização humana. Então, esse conjunto simbólico, esse sistema de símbolos é que é a religião. Então, o ser humano é produto da religião. O ser humano não inventa a religião, não. É o contrário, é a religião que inventa o ser humano. É a religião que inventa a civilização. Os deuses falados na mitologia é a parte visível do símbolo. Mas para ser símbolo mesmo, tem que estar grudado na parte invisível, que aí se constitui o símbolo verdadeiro. Caso contrário, aí é só um pedaço do símbolo, não vale muita coisa, não. Aí vira metáfora. Então, às vezes, quando alguém chega e fala assim, na Bíblia tem uma cobra que fala.
Ô, besteira, a cobra que fala é a parte visível, só. É a parte visível. A parte invisível é qual? Você tem que grudar a parte visível na parte invisível. Aí você tem o símbolo. E essa parte simbólica é que constitui o ser humano. E aí vem gente que fala assim, na Bíblia tem um jumento que fala, nem jumento mesmo, né? Tem um peixe que engole um ser humano. Isso é a parte visível, que foi produzida a partir de uma repetição incontável de milênios, e repetição essa que é a repetição do corpo humano, e que esse corpo humano é movimentado por algo invisível que, juntando com algo visível, que é o peixe que engoliu o ser humano, aí forma o símbolo. Se a pessoa não tem essa noção de símbolo, não vai entender religião nunca. Então, essa interpretação bíblica dos ateus que querem ridicularizar o cristianismo, isso aí é interpretação, parte o símbolo no meio, né, joga a parte principal fora, fica só com a parte figurada e acha que a parte figurada é uma realidade concreta, né? Se a Rede Globo voltasse no tempo, ia filmar um peixe engolindo um ser humano. Não é bem assim, não. Então, a religião ela é formadora da sociedade humana, formadora do ser humano. E agora, qual que é o material que vai formar os mitos? A linguagem humana, quando ela começa a se tornar independente dos ritos, qual que é o material dela para formar a mitologia? O material é a própria vida humana, nesse mundo, a relação do ser humano com o mundo e com outros seres humanos. Então, o material é a natureza, o medo, o batimento cardíaco, respiração, os astros, as relações humanas. A antropologia, ela, nesse último século, ela observou que o material principal dos mitos vem das relações humanas, não tanto da natureza. Por exemplo, a metáfora que tem no Gênesis, que Deus manda a água ficar, a água se separar para aparecer o elemento seco. E no elemento seco, Deus cria a vida, né? Se alguém observar um rio, isso eu já vi gente falando isso na internet, que o mito surge daí, a partir dessa observação. Se observa um rio, aí as águas descem, aparece a terra, e aquela terra que aparece, como ela está úmida, aquilo ali em pouco tempo começa a nascer vegetação ali. Aí nasce vegetação, vem inseto, aí vem um anfíbio comer o inseto, um passarinho comer o inseto, aí vem um mamífero comer o passarinho. Então ali começa a surgir num pedaço de terra que o rio estava cheio. Aí a água do rio desce, aparece essa parte úmida, e depois aparece vida nessa parte úmida, aí o sujeito vê isso e aí cria o mito do Gênesis, baseado nessa observação. Bem, aí isso aí tá errado. Está errado, mas não tem nada disso acontece. Em primeiro lugar, os mitos, o que, o que dão o que dá origem aos mitos é muito mais as relações entre os seres humanos. Isso aí já foi bem estabelecido no século XX. A observação da natureza contribui, mas contribui pouco. Quem quiser saber um pouco mais disso é só ler o Durkheim, Formas Elementares de Vida Religiosa. Você lê a introdução e a conclusão, nem precisa ler metade do texto, não. Lê a introdução e a conclusão, que lá ele mostra como que as relações humanas, elas ritualísticas, elas criam a forma de pensar do ser humano.
Ou seja, a própria mitologia e os ritos criam a nossa forma de pensar. Não é a nossa forma de pensar que cria deuses, não, é o contrário. São os deuses ou essas forças invisíveis que criam a nossa forma de pensar. E o que serve como força principal, existe um outro livro muito interessante que fala sobre esse assunto, chama Símbolos Naturais. Esse livro estava aqui perto. Ele não está mais. Não, está aqui. Foi traduzido há pouco tempo para o português. Eu tinha lido a edição espanhola, a xará minha, Mary Douglas, Símbolos Naturais, Explorações em Cosmologia. Está aqui, esse livro aqui, foi traduzido para o português. Em que ano foi traduzido? Essa edição ampliada foi traduzida em 2021. Mas essa visão, esse texto ampliado terminou de ser escrito em 1996. Foi traduzido para o português em 2021. Mas é um livro de antropologia, mas é um livro técnico. Se a pessoa não conhece bem os trabalhos de antropologia, pode ser uma leitura maçante. Mas se alguém quiser entender um pouco desse assunto, pode ler também Formas Elementares de Vida Religiosa, do Durkheim. Lê a introdução e a conclusão, que é suficiente desse livro. Vai mostrar como que as relações humanas, que são de natureza religiosa, constitui a própria forma do ser humano pensar, constitui a própria sociedade. Então, os mitos são formadores da sociedade humana. A religião, como sistema simbólico, que é a definição do Mircea Eliade, que é um pensador romeno que estuda religiões comparadas e história das religiões. Então, a religião, como sistema de símbolos, ela cria a cultura, ela cria o ser humano. Sem religião, você só teria animal. Então, não é ser humano que cria religião, não. É o contrário, ser humano, religião que cria o ser humano. Então, o sujeito vai interpretar o Gênesis a partir do hebraico. Bem, foi a religião que criou a língua hebraica. Foi a religião que criou a capacidade de escrever. Então, assim, a verdade daquele texto está na religião, não tá na interpretação da língua hebraica, não. Muito menos nas motivações do indivíduo, a não ser as motivações espirituais, desse espírito que movimenta o indivíduo. Aí sim. Mas isso eu estou fazendo referência a um vídeo que eu fiz sobre o Gênesis. Vamos voltar aos mitos. O que constitui o mito? O material que forma os mitos. Principalmente as relações humanas. Mas a natureza também tem que ser levada em consideração, também influencia a observação dos astros, da respiração, dos rios, da floresta, dos animais. Então, quando um ser humano olha para um rio e vê a água do rio descer, e aí fica um elemento seco, que é seco assim, fica a terra, mas a terra está úmida. E ali começa a nascer uma vegetação. Surge vegetação, surge inseto. Aí o anfíbio vai comer o inseto, o passarinho vai comer inseto, aí chega lá um réptil e vai um mamífero lá comer o passarinho, um gato. Então aquilo ali pode servir de metáfora para falar da criação do mundo. Então algumas pessoas pensam assim, o sujeito observou o rio, e daí que veio a ideia que Deus criou o mundo desse jeito, mandou a água descer, o elemento seco aparecer, criou a vegetação, mas isso é falso.
Quando a pessoa observa um fenômeno desse tipo, essa parte invisível que movimenta a pessoa, essa parte invisível não precisa ser Deus, não precisa dar uma conotação religiosa essa parte invisível, não. Estou falando de ciência. Pode chamar de instinto ou de, sei lá. O Durkheim chamava de fato social, né? Essa parte invisível, o fato social. Então, essa parte invisível dá sentido àquilo que o ser humano está observando. Então, quando um ser humano observa a água do rio descer e a partir da terra surge uma vegetação, aquilo ali desperta um sentido no ser humano. Aquilo não é metáfora, não. O ser humano olha para aquilo e enxerga uma realidade espiritual. E aí aquilo é denominado sagrado, né? Sempre que aparece alguma coisa que o ser humano que toca o, uma realidade espiritual, o ser humano denomina de sagrado, ou melhor, aparece aquilo que hoje é chamado de sagrado. Uma pessoa inscrita no canal me pediu para comentar um pouco do, do conceito de sagrado e profano, Mircea Eliade, que é um pesquisador romeno. Mas o sagrado seria essa percepção espiritual a partir de um elemento material. E aí, de novo, eu falo, espiritual aqui não precisa ser religioso, não. Pode ser o fato social. Eu creio que é religioso. Mas, aliás, o próprio Durkheim fala que a primeira manifestação do fato social é religiosa, o que não implica a existência de seres sobrenaturais. Mas, quando alguém observa algo que toca uma verdade espiritual, aquilo ali se constitui, é chamado de hierofania, é uma manifestação do sagrado. E, geralmente, os lugares em que acontece essa manifestação do sagrado é transformado em templo. E o ser humano vai organizando toda uma estrutura ao redor do templo, ou seja, ao redor daquilo que é chamado de sagrado. Essa organização é uma cópia daquela hierofania, ou seja, é uma cópia do evento original. E com isso a natureza vai sendo dominada pelo ser humano, e essa forma de domínio é uma forma de organização, que é uma repetição do sagrado. Aquilo que está desorganizado é chamado de profano. A sacralização do profano é a atividade humana por excelência. A atividade, ou seja, construir cidade, construir civilização, construir a polis é uma atividade humana por excelência. Mas como que o ser humano constrói a cidade, a civilização e a polis? Através desse elemento invisível que fez eles ficar milhares de anos se repetindo através de rituais e através da linguagem, através de rituais e mitos, até o surgimento de uma linguagem mais ou menos independente. E, então, quando um ser humano observa um fenômeno como esse, a água desce e aparece a vida, isso desperta uma realidade espiritual, e aquilo é chamado sagrado. E são esses elementos naturais e sociais que despertam, que apontam para realidades espirituais, são esses elementos que vão constituir o material dos mitos e o material dos símbolos. Então, não é que a pessoa escreveu o começo do Gênesis baseado na metáfora do rio que deixou sua água descer e apareceu o elemento seco. Não é isso, não. Quando a água do rio desce e aparece o elemento seco, aquilo toca uma verdade espiritual, que é a criação do mundo. E aí o sujeito, a partir daquilo, escreve o que ele viu
a verdade espiritual que ele viu, que é a criação do mundo. Então, é o contrário, né? Não é o material. Aí, o que está em jogo aí é o seguinte, né? É uma visão materialista do mundo, em que a pessoa tenta explicar a origem da sociedade, a origem dos mitos, a partir de dados materiais, como se o ser humano já existisse antes e construísse com a sua razão uma religião a partir de dados materiais. Essa visão já é considerada falsa. Totalmente falsa, isso nem se discute esse assunto mais. Né? Toda antropologia mostra que isso tem nada a ver. Isso aí. Da psicologia no século XX também mostra que isso não existe. É o contrário. As realidades espirituais é que pegam o material visível para usá-los de uma forma em que o ser humano enxergue a verdade espiritual. Então é o contrário. A religião surge a partir de um elemento espiritual invisível, né? Que movimenta o corpo humano. Espírito nesse sentido, aquilo que movimenta o corpo humano. Qual que é a natureza desse espírito aí fica para o teórico explicar, né? Mas que existe esse negócio, existe. O que ele é de fato, aí cada um explica de um jeito. E aí vem uma outra questão, que é o seguinte: quando o sujeito escreveu Gênesis, ele pega elementos míticos, mas aquilo ali é um mito? Está correto dizer que o Gênesis é um mito? Não está, não. Está totalmente falso. O mito são relatos. Bem, totalmente não, mas está bem falso. Os mitos são bem mais antigos. Eles surgem num período que o ser humano não tem muita consciência do que ele está fazendo e simplesmente está repetindo algo, faz ele se comportar de forma repetitiva e a partir daquilo ali, aos poucos, vai surgindo uma linguagem que vai se expressar em mito. E esse mito está dizendo, falando, está entrelaçado com o ritual e falando daquilo que acontece na origem dos tempos ou antes da origem dos tempos. Quando o Gênesis é escrito, o cara já tem consciência do que está fazendo. Então ele pode pegar um material que faz parte de mitos, mas dá um tratamento diferente para aquele material. O Gênesis é muito econômico. O cara descreve a criação do mundo em uma folha. A mitologia escreve a criação do mundo num livro inteiro. Se for escrever a criação do mundo a partir dos mitos, é um livro inteiro. Aquilo ali escreve a criação do mundo a partir de uma folha. É uma folha da Bíblia. E a história dos titãs, que também na mitologia é um livro inteiro, ali vira um parágrafo, né? As filhas de Deus, os filhos de Deus pegaram as mulheres como esposas, nasceram os titãs, os gigantes e pronto, acabou. Vamos seguir a história para frente. Tem ali uma epopeia, que é o livro de Josué, me parece que é uma epopeia, uma quantidade de guerras. Josué é um herói, uma quantidade de guerras que montam um certo Estado nacional. Nacional não é a palavra certa, mas é muito pequenininho. Você compara com a epopeia hindu, do Ramayana e do Mahabharata. Aquilo, só o Mahabharata é do tamanho de 8 Odisseias. Você pega a Ilíada e a Odisseia, que são epopeias gregas, multiplica por 8. É o tamanho do Mahabharata. Isso deixando o Ramayana de lado. Essas são as duas epopeias hindus. Me disseram que a epopeia iraniana é maior ainda. Eu não conheço a epopeia iraniana. Agora é a epopeia da Bíblia. É o livro de Josué. Grande porcaria. Grande porcaria, sim. O sujeito que está escrevendo aquilo ali tem consciência do que está fazendo. Ele está resumindo aquela parte ali e vamos embora para o que interessa mesmo. E quem escreve isso aí está querendo manipular a população,
porque essa foi uma outra questão que surgiu nessa série de vídeos que eu fiz sobre o Gênesis, uma ideia que os sacerdotes querem manipular a população através dos textos. Não tem nada disso, não tem nada disso. Assim, a população vai ser manipulada porque o ser humano sempre manipula. Todo gesto humano manipula um outro ser humano, isso é inevitável. Todo texto humano, mesmo escrito com as melhores das intenções, vai controlar alguém. É impossível não controlar uma pessoa. O que não quer dizer que a pessoa que está escrevendo o texto quer controlar o outro de forma proposital, né? Isso aí não existe. Então, assim, o controle está ali. Quem escreveu o Gênesis, o Gênesis controla. Mas o sujeito que escreveu queria controlar, gente? É claro que não, meu Deus do céu. Desde quando, naquela época, livro controlava alguém? Quem controlava alguém era exército. O cara fazia uma besteira e ia parar na cruz. Não era. O cara fez uma besteira, você manda ele ler um livro. Não é bem assim, não. É, agora, as técnicas de manipulação do ser humano surgiram no século XX, através da engenharia comportamental. Você tem a engenharia comportamental, que surge nos Estados Unidos, a psicologia social, que surge na Inglaterra, ou melhor, não sei onde ela surge, mas a psicologia social inglesa, principalmente, junto com a engenharia comportamental norte-americana, e há também estudos na União Soviética, que eu conheço pouco, e que a gente conhece pouco, né? Só depois que a União Soviética caiu é que começaram a ser publicados esses estudos. Então, no século XX, há todo um desenvolvimento da engenharia social. E controlar o ser humano através de texto é muito difícil. Hoje nós temos televisão, cinema, jornal, livro, revista e propaganda o tempo inteiro, ministério o tempo inteiro. E mesmo assim é quase impossível, é dificílimo controlar o comportamento humano. Olha aqui no Brasil, por exemplo, para eleger um governo de esquerda, para eleger o Lula, a dificuldade que foi. O Lula está sendo preparado desde 1980, só foi eleito em 2002. Olha a dificuldade que foi para controlar a situação, para controlar uma população, para votar num cara. E depois a população perdeu a paciência, chutou o PT para fora e votou no Bolsonaro. Olha a dificuldade para controlar um povo a partir de um texto. Isso no século XX, XXI. É dificílimo. Olha o marketing, por exemplo, fazer alguém comprar um tipo de roupa, um tipo de refrigerante. Isso é muito difícil controlar as pessoas. A maioria das empresas investe pesado no marketing e depois abre falência. Não consegue. Algumas empresas conseguem, através do marketing, convencer a pessoa a comprar o produto dela, mas isso é muito difícil, mesmo com toda a tecnologia do século XX. Aí um sujeito vem me falar que um sacerdote lá no século IV, V a.C. queria controlar a população escrevendo um texto? Onde que esse cara vive? Ainda mais na população, num mundo que ninguém li. Tá certo que. E outra coisa também, né? O sacerdote é lá todo bonitão, com o texto dele, o rei não gostava, mandava matar. Então, essa ideia de que a religião serve para controlar as pessoas, o texto religioso serve para controlar, isso é ignorância. Isso não. No século XX pode ser usado para controlar. Antes disso, não. Antes disso, controla porque tudo controla o ser humano, mas não é de uma forma consciente. A pessoa escreve para controlar. Eu estava falando disso por causa de quê? Bem, tem o material que constitui o mito, né? Esqueci para que eu dei esse desvio todo. Ah, creio que
assim, a redação do Gênesis, né, a redação da Bíblia, aquilo lá já está num período pós-mítico. E agora, o sujeito usa terminologias de mitos do Oriente Médio? Usa. Por que que ele usa? Porque é a linguagem que ele conhece, ué. Você queria que ele usasse que tipo de linguagem? Uma linguagem chinesa? Uma linguagem da física quântica? Que é que o cara escreve em português? É a linguagem que ele conhece, é aquela ali. Então ele está usando elementos míticos, que é a forma do povo pensar naquela época. Mas aquele pensamento que está ali é mítico? De forma alguma. Não é mesmo. O período mítico já passou há muito tempo. Ali o ser humano já tem uma consciência maior do que ele está fazendo. A história humana é uma história de uma gradativa tomada de consciência das forças que nos escravizam. E com isso a gente participa um pouco dessas forças, né? Quando fala que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mais ou menos isso. Ele está emprestando ao ser humano um pouquinho da liberdade dele, da força dele. Então, no passado, os animais humanos eram totalmente escravos desses espíritos, né? Desses deuses, dos instintos, totalmente escravo. Aos poucos, depois de muita repetição de gestos e de sons, depois da criação do rito entrelaçado com o mito, depois do mito começar a se separar do rito e constituir uma linguagem, depois da linguagem ficar relativamente autônoma, a movimentação do corpo humano, aí o ser humano começa a ter consciência de que ele é escravo. Antes ele não tinha consciência disso. Aí ele começa a ter consciência de que existem forças invisíveis que comandam a vida dele. Quais são essas forças? Durkheim vai chamar de fato social. É o fato social. Bem, pode ser o Espírito Santo também, ou o espírito de porco, né? Mas provavelmente uma mistura disso tudo, né? São os instintos, o Espírito Santo. O espírito de porco é o capeta, né? O espírito de porco, código genético. O que mais, hein? Bem, o fato social. É uma mistura disso que vai movimentando o ser humano, que vai sendo controlado por forças, por deuses que são superior a ele, muito superior. E o que resta para o ser humano fazer? Em primeiro, ele é escravizado sem saber que está sendo escravizado. Quando ele começa a tomar consciência, aí ele começa a ver que ele é escravizado e começa a chamar essas forças de deuses. Ou então percebe que existe a força mor, que é o Deus, né? O Deus único. E o resto? O resto é espírito, anjo, capeta, coisas do gênero, subdeuses, forças. Hoje a gente fala forças da natureza, né? Mas isso é metáfora, né? Desde quando a natureza tem forças? Então a gente fala leis naturais, também é metáfora. Quem que escreveu a Constituição da natureza para existir leis naturais? Isso é tudo metáfora. Falar em deuses e leis da natureza é a mesma coisa, metáfora. Para falar dessa coisa invisível que escraviza o ser humano, né? Manda no ser humano. E o ser humano, à medida que vai tendo consciência dessas forças escravizadoras. Aí ele sabe que ele é escravo e que ele é dominado, inclusive por outros seres humanos, o rei, né, o rei participa da divindade, ele manda matar um sujeito e o cara vai lá e obedece. Então o rei participa da divindade. A palavra do rei participa da palavra divina, ou da palavra demoníaca, né? No caso dessas civilizações carniceiras, né, que sai colocando todo mundo na cruz, vai estar mais para espírito de porco mesmo. Mas chega um momento que o ser humano percebe que ele tem uma certa autonomia, que mais tarde vai ser chamado de eu, o ego, né? Eu penso, eu tenho uma razão, eu tenho uma certa autonomia. Então ele consegue enxergar as forças que o escravizam
mas ele é capaz de escolher uma dessas forças, né? Eu vou seguir o Espírito Santo. Então ele escolheu uma força. Vou seguir o espírito de porco, ele escolheu outra força. Então, assim, a liberdade humana consiste em escolher quem vai ser seu senhor, quem vai ser seu rei. Por isso que no cristianismo fala Jesus é o Senhor, né? É nesse sentido, né? Você tem um espírito ali que você fala, esse é o espírito de Cristo, eu vou ficar com ele. Então você escolhe quem vai ser o seu senhor. Essa é a liberdade que a gente tem. E é assim até hoje. É assim até hoje. Agora, antes de falar por que é assim até hoje, é só concluir esse assunto. Tudo aqui se resume ao seguinte: a tentativa de explicar a religião a partir da matéria, a partir de dados materiais. Isso aí não dá certo. Já tentaram, isso aí não funciona. Outro problema é imaginar que o ser humano já existia antes da religião, que é o ser humano que inventou a religião. Isso é totalmente falso. O ser humano não inventou os deuses, não inventou religião, não inventou mito, não inventou nada disso. É o contrário. São essas forças escravizadoras que inventaram o ser humano e a civilização humana. E depois deram opção, né? Ou você segue o que eu estou falando, ou você segue o que essa cobra aí está falando e come o troço lá e vai se danar, né? Aí a pessoa escolhe a quem que ela vai servir. Então, essa visão de que o ser humano já nasceu pronto e a partir daí inventou deuses e religião é errada mesmo do ponto de vista da ciência. Agora, se alguém quiser ser um negacionista da ciência, é problema dele, né? Fica negando a ciência, paciência. Rimou. E é assim até hoje, né? No período do Iluminismo, século XVIII, mais ou menos, surgiu essa ideia de que o ser humano tem dentro da cabeça dele a razão e que ele pode explicar todo mundo, todo o processo humano a partir da razão. E muita gente caiu nessa besteira, né? O ser humano tem capacidade de ter um senso crítico. Mas isso foi totalmente desmontado, né? A psicanálise, no começo do século XX, o Freud já falou, olha, a maior contribuição da psicanálise é o seguinte, é falar para o ser humano assim, você não é dono da sua casa. Essa é a maior contribuição da psicanálise. Ou seja, a gente é escravo mesmo, gente. Não tem dessa de pensamento crítico, não. Fica discursos rodando na sociedade e fazendo nossa cabeça. Então a gente acha, e aí tem um processo de racionalização, que o ser humano pega esses processos psíquicos e fala e racionaliza como se fosse ele que está criando aquilo através da razão dele, também é falso. E está sendo escravizado, ele só justifica a escravidão dele como se fosse vontade dele. Né? Eu que estou querendo ser assim. Então, se a pessoa fala com você assim, eu penso com a própria cabeça, faz um desafio com ela, fala para essa pessoa assim, então me fala uma novidade, uma coisa que nunca foi dito antes. Eu já fiz isso várias vezes. Ninguém consegue fazer uma novidade. Ninguém fala uma novidade. Ninguém. Então, como assim você pensa com a própria cabeça? Besteira que é essa? Os poetas pensam com a própria cabeça. Né? Tem um livro do Wilhelm Flusser, que é um filósofo da Tchecoslováquia, mas ele morou aqui no Brasil. Ele escreveu um livro em português chamado Língua e Realidade. Esse livro é muito bom. Língua e Realidade, Wilhelm Flusser. E ele mostra que a nossa conversação social, aí ele pega um termo da língua portuguesa, que é conversa fiada. A nossa conversação social é conversa fiada. Esse negócio assim, vamos pensar fora da caixinha religiosa, conversa fiada. Pensar fora da Matrix é conversa fiada. Eu tenho pensamento crítico, é conversa fiada. Mas ele percebe o seguinte, que os artistas, que a conversa fiada, a nossa conversação, ela tem um limite.
mas ela pode expandir os seus limites. Quem consegue expandir o limite da conversa fiada são artistas, né? É o poeta. Poeta, os artistas em geral. O artista consegue perceber algumas novidades e coloca aquilo em poesia, em música, em pintura. Eles não estão conseguindo falar, mas eles estão percebendo uma realidade. Esses pensam com a própria cabeça. Mas o artista, em geral, não tem muita noção do que ele está percebendo. Uma vez perguntaram para o Kandinsky o que ele queria dizer com as... Kandinsky é um pintor famoso. O que ele queria dizer com as pinturas dele. Ele respondeu o seguinte: se eu conseguisse dizer, eu dizia. Como eu não consigo dizer, eu pintei os quadros. Beethoven falou algo desse tipo também. Perguntaram o que você quer dizer com essas músicas que você está fazendo. Ele falou a mesma coisa. Se eu soubesse falar, eu falava. Como eu não consigo dizer isso aí, eu faço música. Então, as músicas do Beethoven, as obras do Kandinsky estão mostrando alguma realidade que não foi totalmente percebida pelos seres humanos normais. Então, os poetas percebem, os filósofos também percebem certas verdades. O filósofo também pensa com a própria cabeça. Ele consegue ampliar um pouco essa conversação fiada da sociedade. Geralmente, mas aí o filósofo tem consciência do que está falando. A diferença é que o filósofo desenvolve uma, duas, três ideias na sua vida inteira, né? Os artistas falam de muitas coisas, mas eles não têm muita consciência do que estão falando, e a gente vê a obra de arte, percebe se tem alguma coisa verdadeira nisso aqui, mas não consegue perceber o que direito, né? E então quem pensa com a própria cabeça é artista, filósofo e místico. Os místicos percebem a realidade da forma como a realidade é de fato. Os místicos percebem a verdade. Só que eles olham para a verdade e falam o seguinte: tem jeito de escrever isso aí não. Isso é impossível. Teresa d'Ávila, por exemplo, ela viu a verdade. Ela pensava com a própria cabeça. E aí o bispo falou: escreve isso aí para nós. Ela não tem jeito de escrever, não. Aí o bispo mandou, ela teve que obedecer. E ela começou escrevendo o seguinte: vamos supor que a alma humana é um castelo. E aí começa o livro Castelos e Moradas. Né? E o São João da Cruz também ficava rezando o dia inteiro. Ele queria só rezar. A Teresa d'Ávila foi lá tirar ele no tapa do mosteiro onde ele estava. Puxou a orelha dele e falou assim: olha, a igreja tá toda esquisita, você vai ter que me ajudar a reformular essa igreja aqui. O São João da Cruz disse que não, ela não tem nessa de falar não. Ele tirou ele de lá no tapa e mandou ele ajudá-la a reformar a ordem carmelita. Né? Depois ela mandou ele escrever, ele não quis escrever, ela falou com o bispo: o bispo, manda esse cara aí escrever. O bispo mandou, aí o São João da Cruz teve que escrever, né? Mas escreve contrariado, porque ele percebe assim, não tem como colocar isso em palavra. E os místicos, em geral, eles percebem a verdade e vê a dificuldade de colocar aquilo em palavra. Mas esses pensam com a própria cabeça. Poetas, filósofos e místicos. Cientistas, não. Cientista está vendo que todo mundo está vendo. Né? Ciência é conhecimento do óbvio. A diferença é que é só um conhecimento purificado, um conhecimento mais técnico, mas é conhecimento do óbvio. Se desenvolve uma grande quantidade de ferramentas, e com essas ferramentas pega o óbvio e vai depurando o óbvio, até chegar em pontos que a pessoa comum não enxerga, mas o cientista pode explicar aquilo para ela. O sujeito pode fazer uma formação em ciência e saber o que é aquilo ali. Agora, ninguém vira poeta através de cursos, né? Poeta, filósofo e místico, isso não vem através de curso, não. E o que essas pessoas que pensam com a própria cabeça, o que elas percebem? Elas percebem que nós somos escravos. O que elas percebem é que no nosso mundo há uma grande quantidade de discursos. A liberdade que nós temos é a liberdade de escolher qual discurso nós vamos seguir.
Nós vamos seguir o discurso cristão, o discurso ateu, o discurso budista, o discurso da direita, o discurso da esquerda. Essa liberdade a gente tem de escolher. Vamos ser escravos de quem? O cristão diz, você é escravo de Cristo. Então escolhe lá o discurso cristão. Tem gente que escolhe ser escravo de outras pessoas, né? Mas a grande ilusão, eu percebi isso estudando budismo, né? Ou seja, escolhi o discurso budista e aprendi isso. A grande ilusão é achar que somos nós que pensamos, não é verdade. São correntes culturais, são discursos que pensam através de nós. E se a gente acha que somos nós que estamos pensando, aí fudeu. Isso simplesmente significa que nós estamos ignorando quem são nossos senhores. Nós estamos ignorando de quem nós somos escravos. Então, quem tem pensamento crítico é apenas um ser humano que ignora de quem ele é escravo. Geralmente, a expressão pensamento crítico designa as pessoas da esquerda, né? O pessoal da esquerda que gosta de ter pensamento crítico. Da direita é escravo de outro tipo de gente, né? Mas aí você vê que todo mundo que tem pensamento crítico pensa a mesma coisa. Será que esse povo não percebe essa incoerência, não? Isso parece uma propaganda que eu vi de um refrigerante. Eu não lembro o nome do refrigerante, não, mas vamos supor que é Coca-Cola. Aí tem um monte de bonecos assim de terno e gravata, todos iguais, olhando para um lado. Aí vem um adolescente rebelde na direção oposta, chutando esses bonecos, né, andando todo com a cabeça erguida. Aí vem o slogan, né, seja você mesmo, beba Coca-Cola. É mais ou menos isso o pensamento crítico, né? Seja você mesmo, pense com sua própria cabeça, tenha pensamento crítico, pense exatamente isso aqui. Aí você entrega o discurso para o sujeito. O sujeito fica escravo daquele discurso e está crente que é o pensamento crítico dele que escolheu aquele discurso. Oh, meu Deus do céu. E é impressionante, porque no século XX, a psicologia já demonstrou isso de forma exaustiva. Exaustiva. Nós não somos senhores da nossa casa. A gente é controlado, tudo enquanto é lá está controlando a gente. O que nós podemos fazer é enxergar os discursos que nos controlam. E um dos problemas é a afetividade. A pessoa cria um afeto por um discurso, né? Então o sujeito vira de esquerda, por exemplo, ele cria um afeto por aquele discurso. Ele acha que aquele discurso ele produziu com a racionalidade dele, besteira. Ele é escravo daquele discurso. Mas ele cria uma relação afetiva com o discurso. Então, quando chega alguém da direita e fala outra coisa, ele fica bravo, ele fica irritado, ele manda o cara a merda. Ele acha assim, nós da esquerda somos do bem, o pessoal da direita é do mal. E aí da direita a mesma coisa. A pessoa fica escravizada por um discurso da direita e também cria uma reação afetiva com aquilo ali, uma relação afetiva. E se alguém chega e fala isso aí está errado, a pessoa fica brava. É como se estivesse xingando o próprio ser dela. Isso é falso. Isso eu aprendi com o budismo, lendo os textos budistas do Tripitaka. Tripitaka são os textos sagrados do budismo. É tri porque são divididos em 3 partes, né? Mas cada parte é dividida em 2 partes, então acaba que no final temos 6 partes. Mas eram rolos guardados em 3 jarros, né? Por isso que é tri. E o budismo insiste, né, na não substancialidade do eu, do ego. O ego não tem substância. Mas no budismo isso tem um significado mais profundo que eu nem consigo alcançar ainda. E acho que não sei se eu vou alcançar um dia. Mas essa independência em relação aos discursos eu aprendi com o budismo. O budismo é bem racional nesse sentido, tem pouca emotividade, né? Porque nessas questões nós temos que ser
Tem que abandonar a emotividade mesmo, a afetação, para a pessoa enxergar os discursos que o controlam, os discursos que estão na sociedade. Ela tem que olhar os dois discursos e sem afetação. Uma técnica ótima para desenvolver essa capacidade, ela é realizada em várias universidades do exterior. Aqui no Brasil não tem esse costume, que são os duelos retóricos. O duelo retórico funciona da seguinte forma: o sujeito participa de um campeonato. Então, vamos supor que ele está lá nas oitavas de final. Aí falam assim, ó, o tema do debate vai ser o aborto. Mas o sujeito ele vai defender o aborto ou vai atacar o aborto? Isso ele não sabe, vai ser sorteado na hora. Então a pessoa tem que treinar a defesa do aborto e tem que treinar o ataque ao aborto. E na hora que ela vai discursar, ela tem que convencer quem está escutando. Então ela tem que saber defender dois pontos de vista diferentes a tal ponto a convencer quem está escutando. Então o sujeito vai defender a esquerda, ele tem que convencer quem tá escutando, e o pessoal vai sair dali jurando: esse cara é de esquerda. Mas pode sortear no duelo retórico, pode sortear que não, você vai defender a direita. Então é o seguinte, aí tem, o cara chega nas oitavas de final, vai ser esquerda e direita. Ele vai defender quem e atacar quem, ele não sabe. Ele tem que preparar as duas defesas, os dois ataques, porque na hora vai ser sorteado. Você vai defender a direita e atacar a esquerda, ou então você vai defender a esquerda e atacar a direita. Então isso é uma excelente forma de se preparar. Então o sujeito tem que estar preparado, por exemplo, a defender o ateísmo e a atacar o ateísmo. É uma excelente forma de ir aos poucos se libertando da afetação. Aqui na internet eu vejo muita afetação. Chorumelas mesmo estava afetado. Olha o vídeo que eu fiz em resposta a ele. A gente fala uma coisa religiosa, o ateu fica afetado e quer responder: você é burro, você não sabe de nada, isso que você está falando é besteira. O cara fica afetado, por quê? Porque está escravizado pelo discurso ateu. Agora, o sujeito pode ver que tem dois discursos, um religioso e um ateu. Ele pode ter consciência dos dois, sem afetação, pode defender os dois, pode atacar os dois e se submeter a um. Essa liberdade ele tem. A liberdade de escolher o seu senhor. E uma das formas de controlar o ser humano é falar assim: você tem uma razão dentro de você, então você pode desenvolver um pensamento crítico. Se o cara acredita nisso, acabou. Já é o primeiro passo, aliás, é quase que o passo inteiro para ser um escravo. E isso é técnica, viu? É técnica de engenharia comportamental. Você faz com que o sujeito acredite que aquilo que você está empurrando para ele é pensamento dele. É igual esses grupos da teologia da libertação. Eu vi isso acontecer muito, depois eu até conto o que acontecia, né? Vários ateus filiados a partido político ia na igreja e montava grupo de jovem, falando que era da teologia da libertação, e aí chamava deputado, político, candidato para conscientizar o povo e fazia todo um trabalho de doutrinação, e o pessoal saía dali de esquerda fazendo militância e achando que estava pensando com a própria cabeça. E quem que fez isso? Um ateu, fingindo que era religioso. Isso eu vi acontecer, gente. Isso aconteceu mesmo. Bem, eu vi o outro lado também, né? O cara era um bandista, trabalhava com horóscopo chinês, lia mão, e entrou no grupo da renovação carismática. Ele mandava na renovação carismática, mas a renovação carismática naquela época era só para fazer festa, e
O pessoal não tinha nada para fazer, né? Gente pobre, então fazia festa para arrecadar dinheiro para a creche. Quem comandava isso era um bandista, dizia que era católico. Bem, e para comer as menininhas também, né? Vexame. As meninas que entravam na renovação carismática, tadinha delas. Sacanagem, ô, gente. Não estou falando que a renovação carismática inteira era assim, não, que não é não. Não é não. Renovação carismática tem dignidade. Eu estou falando desse grupo específico, sempre começava com um assunto assim, não, porque a gente está numa sociedade avançada, progressista, então a gente tem que aceitar a nossa sexualidade. Aí já estava todo mundo com todo mundo. E achando que estou pensando com minha própria cabeça, eu estou transando com os outros que eu quero. Ué. Porque eu aprendi que com a minha própria cabeça, com a minha racionalidade, eu estou vendo que sair dando para todo mundo é uma coisa bonita. E saía lá. Tô... Sacanagem, viu? Eu saí desses negócios, eu não aguentava isso não. Mas eu estava falando isso por quê? Assim, para o sujeito ele pode, de forma racional, deixando a emotividade dele de lado, ou tentando se livrar dela. O budismo é bom demais para isso. O budismo é a melhor coisa que tem para isso é duelo, retórica e budismo. E aí a pessoa percebe que o ego dela é como se fosse um farol. É como se fosse uma lanterna. Você entra dentro de uma loja, você pode iluminar vários objetos, iluminar várias seções, roupa masculina, roupa feminina, brinquedo. É isso que é o ego. Ele só ilumina. Aí você escolhe onde você quer ficar. Agora, para manipular uma pessoa, é só convencer que ela tem pensamento racional. Bem, é claro que a gente tem um pensamento racional, mas esse racional significa outra coisa. Não é essa razão que é pregada nos dias atuais de eu penso com a própria cabeça. Não é nada disso. Então, quando alguém chega e fala assim, pense fora da caixinha religiosa, pense fora da Matrix, besteira. A religião ela é a criadora da sociedade. Você vai pensar fora da caixinha religiosa, você vai pensar para dentro. Você vai pensar dentro do gueto. Tem um livro do Mircea Eliade, está aqui também, perto. Tá aqui. Tratado de História das Religiões, Mircea Eliade. Essa aqui é uma edição antiga, mas foi relançada uma edição nova, mais bonitinha. Essa aqui é mais antiga. Mas ele fala que é o seguinte, é impossível o sujeito conhecer uma religião, uma. Duas, então, nem se fala. E eu senti isso na própria vida. Na minha própria vida, depois eu até conto, eu queria estudar religiões comparadas e fui estudando as religiões e fui vendo, não tem jeito de compreender isso não. Né? Eu fui estudar o hinduísmo, falei, eu tenho que comparar a religião, você tem que comparar pelo menos duas. Né? Eu sou cristão, vou estudar o hinduísmo. Aí quando eu vi a complexidade do hinduísmo, eu falei, não, é melhor estudar o budismo, porque é mais simples. Quando eu vi a complexidade do budismo, eu pensei, né, não é melhor estudar o taoísmo, que é mais simples. Eu vi a complexidade do taoísmo, eu fui estudar o judaísmo, que eu pensava que era mais simples, mas totalmente complexo demais. Fui estudar o islamismo, achando que era mais simples, também é uma complexidade. Até que eu pensei assim, bem, então eu vou conhecer bem o cristianismo, depois eu escolho o outro aí. E até hoje não entendi o cristianismo muito bem. Então nós não temos capacidade de compreender nem nossa religião, quanto mais outra. Então, assim, o sujeito quer pensar fora da caixinha religiosa, ele está fudido, coitado. Ele não vai conseguir pensar nem dentro dela, quanto mais fora. Ele vai conseguir pensar
fora da caixa que criou o universo dele, que criou a sociedade dele, criou o pensamento dele, a personalidade dele, o discurso dele, a linguagem dele. Ele quer pensar fora disso? Só se ele virar um místico, né? Aí ele vê Deus face a face, aí sim ele saiu da caixinha religiosa. Religião serve para ligar o ser humano a Deus. A partir do momento que o cara chega em Deus, não precisa mais da religião. Então, pensar fora da caixinha religiosa é encontrar Deus. É isso que significa. Agora, é claro que a pessoa que está usando essa expressão, a maioria, pelo que eu percebo, está olhando seitas, seitas cristãs e outros tipos de seitas, né? As seitas, sim, elas são caixinhas, elas são limitadoras, são... Eu vou falar um pouco de seita, porque eu assisti 5 documentários sobre seitas nesses últimos dias. Eu adoro esse assunto de seita. Desde a década de 80, porque eu vi seita por dentro, mas como eu tenho fobia social, eu morria de medo daquele povo, acabou que minha fobia social me salvou de entrar em seita. Mas eu tive colegas que entraram em seita e sumiram. Eu nem sei o que esse povo está fazendo mais. Mas eu assisti documentários, quem tem a HBO, tem um documentário muito bom do... Assiste isso aí, é muito instrutivo. Tem um documentário do Heaven's Gate, pessoal que acredita numa seita de disco voador. Tem um outro documentário, acho que chama DOS, que fala da Nexus. Peraí, é Nexus mesmo? Não, é Nexius, que também é uma seita disfarçada de ciência e de empreendedorismo, mas era uma seita de escravos sexuais. Tem na HBO, esses dois. Na HBO tem a da cientologia, que eu não sei se está na Netflix ou na Amazon Prime. Qual outra que eu vi? Não, eu vi mais duas, mas agora esqueci. Tem uma de um cara que mexia com um tipo de cristianismo que você tem que pegar em cobra, é, baseado em Marcos, né? Você pode ser picado por uma cobra venenosa que você não vai morrer. Então, o Evangelho de Marcos. Isso aí é o cristianismo do neo-ateísmo, né? E o que mais, hein? Eu esqueci quais são. Mas tem documentário na Netflix. Depois eu vou pegar o nome desses documentários e eu vou passar para falar de seitas, que elas de fato são caixinhas que deixam a gente cegas, mas são sistemas fechados. Mas as ideologias são sistemas fechados. O materialismo é um sistema fechado. O pensamento crítico é um sistema fechado. Tudo isso é escravizador. O pensamento religioso não. O religioso mesmo é um pensamento aberto. O ceticismo mesmo também é aberto. Não o ceticismo da internet, né? Mas o ceticismo e o agnosticismo ele também tem abertura. Pelo menos um tipo de ceticismo, um tipo de agnosticismo. Mas essa questão de ser aberto, sistema fechado, sistema é termo técnico, é teoria geral dos sistemas. Quem quer entender teoria geral dos sistemas, o melhor livro é do Van Bertalanffy, o nome do livro é Teoria Geral dos Sistemas. Tem traduzido para português, tem uma edição nova também. E a religião é um sistema no sentido técnico do termo, né? Um sistema de símbolos, um sistema aberto. Independente do conteúdo ter uma veracidade empírica ou não, isso aí não vem ao caso, mas é um sistema de simbólico aberto. Então é isso, né? Falei pra cacete, mais de uma hora, desviei dos mitos, né? Estava falando muito de mito, mas eu acho que ficou claro, né? Essa questão dos mitos. Se não ficou, alguém pergunta que eu respondo. E isso aí é para parar com essa história de achar que o homem criou os mitos, besteira. O homem criou os deuses, também, coisa errada. O sacerdote explora o ser humano através do texto, besteira também. Atualmente explora, mas no passado não.
mas explora através das seitas, né? Mas depois a gente fala mais sobre isso.